Tava com saudade que eu falasse de mangá erótico e grotesco, não tava? Já tem uma cacetada de vídeos aqui no canal onde eu apresento pra vocês o mangá Eroguro. Para quem não conhece, Eroguro, que quer dizer erótico grotesco, é um gênero das artes e da literatura do Japão e que explora justamente essa coisa tão humana, demasiadamente humana, que é o erotismo a partir das coisas mais estranhas possíveis. Volta e meia alguém fala assim, tinha que ser japonês, papapá, mas gente, isso aí tá no mundo todo, tá? A literatura do Marquês de Sade, um francês, poderia ser chamado de Eroguro também. Assim como muitas histórias de Rubem Fonseca aqui no Brasil, por exemplo. Contudo, isso no Japão tem uma tradição e é um movimento artístico que você consegue identificar. Daí que alguns artistas são bastante famosos por seus trabalhos Eroguro. Na literatura, o grande nome, meio que pai de uma galera, é Edogawa Rampo, que por sua vez influenciou o maior nome nos mangás de Eroguro, que é Suehiro Maru, ou no sentido original, Maru Suehiro. Eu já falei aqui no canal de obras do Suehiro Maru, mas a maioria das que eu comentei não saíram no Brasil. Daí que vale a pena falar de uma que saiu já faz um tempinho, que é O Vampiro que Ri. Publicado originalmente no Japão entre 98 e 99, O Vampiro que Ri é mais uma dessas histórias horrorosas do Suehiro Maru, que depois que você lê, a vontade de viver vai embora. Tá, minto, é legal, mas é um soco no estômago, tá? Porém, sempre é bom lembrar que o trabalho do Maru não é chocar por chocar. Existe no trabalho dele, e eu acho isso fantástico, que é a disposição de investigar na profundidade o que há de mais horroroso em todos nós. Horroroso e também muito, muito sensual. Ou seja, o quanto que o nosso tesão é despertado pelas coisas mais absurdas. Para além disso, O Vampiro que Ri também traz uma série de questões interessantes que nos ajudam a entender um pouco da cultura do Japão, do quanto que o sangue é um tabu por questões de crença shintoísta e budista. Algo que inclusive vai descambar na Yakuza, enfim, tá ficando confuso, né? Então assiste este vídeo que eu vou apresentar para vocês a história O Vampiro que Ri, comentar um pouco das referências, uma já meio óbvia, que é O Homem que Ri, de Victor Hugo, e explicar para vocês por que a figura de um vampiro, ou seja, alguém que lida com sangue, é um tabu muito grande para a cultura do Japão. Mas antes de eu começar esse vídeo, que com certeza o YouTube vai desmonetizar, eu peço que você curta o vídeo, se inscreva caso seja novo por aqui e compartilhe. Esse canal só consegue fazer vídeo de Eroguro graças a seus apoiadores. E tem recompensas bem legais, como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi. Eu vou deixar o link do nosso apoio na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E considere também ser membro aqui do YouTube por R$6,90 ao mês e ter acesso a conteúdos exclusivos. Mas vamos lá, vamos começar o fim do mundo. Primeiro vamos falar um pouco aqui da história. A história de Vampiro que Ri não tem uma data muito específica. O Suehiro Maru gosta muito de trabalhar com uma estética do período Taishou. Porém, a história aqui parece que se passa mais nos dias de hoje, ou melhor, quando foi feito, que é nos anos 90. Então você tem aí já de cara uma coisa meio mistureba, sacou? Sei lá, um paralelo que me vem na cabeça é tipo o desenho do Batman dos anos 90. Aquele mundo onde já tem computadores, etc, mas as TVs são em preto e branco e a decoração é arte deco. Ou seja, tem a ver com uma espécie de anacronia dos tempos e o Suehiro Maru aqui explora essa estética. Daí que, portanto, os eventos ali ficam difíceis de você identificar, porém você consegue entender as alegorias. Por que eu tô dando toda essa explicação? Porque a história começa depois da bomba de Hiroshima ou Nagasaki. Não diz que é a bomba, nada fica muito claro, mas você só vê destruição atrás de destruição, inimigos do governo sendo mortos, enforcados, e dor e sofrimento por todos os lados. Daí que surge uma personagem aqui que é fundamental na história, que é uma mulher que se apropria dos restos dos mortos. Algo que é considerado profundamente indigno e errado, e faz com que uma multidão, vendo ela fazendo isso, acabe se voltando contra ela. Diante da descoberta que ela é uma mulher com um rosto muito, muito grotesco, ela acaba sendo linchada, é morta, quer dizer, não é, já vou explicar. Ela é enforcada numa árvore, a corda arrebenta, ela é dada por morta, é enterrada. Cabe lembrar que no Japão a maioria das pessoas são cremadas, e o sepultamento, que é uma minoria, era atribuído muitas vezes para criminosos que eram jogados em valas comuns ou coisas do tipo. Daí que essa nossa personagem, chamada aqui de a Corcunda, vai passar por tudo isso, com a seguinte diferença: ela não está morta. Ela foi enterrada viva. Fica a cargo de você imaginar se viram que ela ainda estava meio viva e a enterraram mesmo assim, ou achavam que ela estava morta e ela não estava. Sei lá. O que interessa é que ela retorna. E muito da concepção que ela tem do mundo tem a ver com esse seu retorno. Ela entende que é uma vampira porque a terra e a morte
a rejeitaram. Aliás, esse é um dos pontos interessantes desse mangá. A sobrenatureza dos vampiros é uma coisa aqui muito vaga. Talvez os vampiros não são pessoas sobrenaturais, é apenas sim alguém que tem uma grande fixação por sangue e se entende como uma espécie de figura rejeitada, mas também especial diante da sociedade japonesa. Guarda essa informação que isso aqui é importante, tá? Mas deixa eu continuar falando um pouco do enredo, depois eu explico mais. Como é de se esperar numa história do Suhirumaru, aqui a gente acompanha uma série de personagens e cada um é pior que o outro. O protagonista é Konosuke Mori, e é ele que é um jovem rapaz que vai acabar sendo mordido pela corcunda e também vai se tornar um vampiro. Quer dizer, nem é mordido, ele recebe um beijo dela, sendo que ela acabou de cortar a própria língua com uma faca. Ou seja, uma troca de sangue num beijo nojento. Seja como for, aí ele vira um vampiro. Ele também passa a sentir uma necessidade, um prazer em beber sangue. Inclusive, os dois saem pra caçar, só que eles só querem sangues que são limpinhos. Ou seja, prostitutas não, mas moças de família sim. Inclusive a corcunda se alimenta de bebês. É horrível, tá? É horrível a cena dela sequestrando bebezinhos e matando pra poder tomar o sangue. É horroroso. Assim como Konosuke, que aos poucos vai se tornando cada vez mais cruel. Tem um episódio, inclusive, que ele mata uma adolescente da idade dele, depois ele fica se divertindo, jogando a cabeça dela pra cima e pra baixo como se fosse uma bola. Ai, tô suando já, e olha que eu não falei nem metade. Outro personagem aqui importante vai ser Tetsuya Kondou. Ele também é um jovem, tem a mesma idade aí do nosso vampiro, e ele também é bastante perverso. Aliás, nesse mangá parece que todo jovem é muito mal. A gente fica acompanhando o Kondou vagando à noite pela cidade, não sabe direito o que ele tá fazendo. Conforme ele anda por aí, ele percebe que outros jovens da idade dele estão se divertindo matando cachorro, matando gato. Só que o Kondou tem outro tipo de prazer. Ele gosta de provocar incêndios. Sim, ele é um piromaníaco e depois, inclusive, ele guarda notícias, faz um álbum de recortes e tem muito orgulho das vítimas que ele provocou. Inclusive, uma cena horrível é quando ele sente todo um prazer porque ele vê uma menininha com uma cara desfigurada por causa dos incêndios e ele percebe que aquilo é obra dele. Esse guri que tem que morrer, tem muita vontade também de se tornar um vampiro. E aqui tem um ponto que é curioso, os jovens todos falam de vampirismo. De certa maneira, o Suhirumaru aqui tá dando meio que um toque. Esse vampirismo não é exatamente uma onda sobrenatural que tá cometendo as pessoas, mas tem mais a ver com um certo estilo de vida, ou seja, uma lógica de submundo. Guarde essa informação, tá? De novo, isso aqui não é por acaso. Mas retomando, voltando aqui pro nosso piromaníaco mirim, o lance é que ele vai depois até tentar beber sangue, mas ele vai vomitar, ele não vai ter a reação que teve lá o nosso amiguinho vampirinho, e ele meio que se ferra mais pro fim, mas aqui isso não interessa tanto. Para completar aqui nosso hall de personagens bizarros, nós temos a Runa Miyawaki. O arco de Runa é basicamente um arco trágico. Ela é uma menina japonesa, uma típica colegial, contudo as coisas à volta dela já são um tanto estranhas. Tem uma passagem que dá a entender que ela sofria abusos por parte do pai. Ela saindo da escola acompanha uma outra colega que tá fazendo trabalho voluntário para tirar um troco, mas no fundo a gente percebe que ela apenas vai na casa de velhinhos e fica batendo uma punheta para eles. Cara, tá... Mais adiante ela acaba sendo estuprada por um palhaço de circo. Depois ela acaba se envolvendo ali numa cena de crime e acaba sendo morta pelo nosso piromaníaco mirim. E quem a salva, a ressuscita, é o nosso vampirinho. Enfim, tá cada vez mais confuso isso, né? E eu acho que eu tô explicando pessimamente esta porra aqui, eu acho que tá horrível. Enfim, deixa eu tentar, porque como vocês estão vendo aí, tem uma série de conexões, relações. Enfim, o que interessa saber aqui é que Runa é quem nos melhor conduz nessa espiral de horror. É ela que pouco a pouco, por causa de tudo que ela vai sofrendo, ela vai se tornando cada vez mais fria e monstruosa. De modo que o clímax dessa história é quando ela entrega o seu sobrinho em sacrifício pra vampirona lá, pra corcunda. Como eu disse aqui pra vocês, isso aqui é uma obra típica do Eroguro, porque podem notar que, obviamente, uma série de situações aí, por mais horríveis que elas sejam, elas têm esse componente erótico muito forte. Esse erótico e, obviamente, grotesco. Como, por exemplo, num episódio, quando a vampirona e o seu vampirinho, eles atacam uma moça. Essa mulher acaba morrendo, porém ela tem um anel que a vampirona gosta e ela pega e arranca o dedo para conseguir levar o anel para casa. Por acaso, passando por ali, chega o piromaníaco mirim, que vê aquele dedo e resolve guardar pra si. Por sua vez, ele indo pra casa, ele vai botar esse dedo na boca e vai ter todo um delírio de que ele está transando com aquela mulher que acabou de ser assassinada. Ainda na leva de conteúdos eróticos grotescos, pois bem, a gente não pode esquecer do vampiro. Afinal, se a gente for olhar a tradição literária aqui mesmo do ocidente da figura do vampiro, a gente percebe o quanto que ele sempre é muito associado a sexo. Em parte, toda a narrativa de vampiro é sempre muito sensual, mesmo quando isso tá no subtexto. Porém, é meio que óbvio, tá, gente? O lance da mordida, de você aproximar-se da presa, tem ali uma espécie de reencenação do sexo, só que de uma maneira muito, mas muito sangrenta. É sexo selvagem.
tá bom? Estamos chegando já nesse ponto aqui do vídeo. Outra coisa que Suhirumaru se utiliza muito para meio que criar o climão dessa história aqui é uma série de signos que são um tanto incômodos a todos nós. É o caso da teia de aranha, da aranha em si, dos corvos, insetos e gestualidades que são um tanto bizarras. Aliás, uma coisa que o Maru faz aqui, que não teria como fazer direito no cinema, é trabalhar uma sequencialidade de gestos no mesmo quadro. Ou seja, você vê um mesmo tronco, mas 3 ou 4 cabeças, porque é a pessoa mexendo o rosto. Isso, obviamente, dá uma sensação de movimento, mas também aumenta o nível de estranheza. Contudo, o Suhirumaru não tem essa fama tão grande simplesmente por contar essas histórias bizarras. Aqui tem um subtexto muito forte. No Japão, por causa do shintoísmo e também do budismo, lidar com sangue é um tabu. Eles têm até um nome para isso, que se chama Kegari. Kegari muitas vezes se tenta traduzir como pecado, mas não é exatamente isso. Porque o Kegari está muito mais ligado a você ter contato com alguma impureza. Portanto, tem a ver com coisas que você faz, mas também tem a ver com coisas que acomete você. O sangue da morte, o sangue do nascimento, o sangue menstrual, doenças e até mesmo violações do outro, como o estupro. Pois bem, tudo isso se engloba como Kegari. E muitas vezes isso acomete você ou mesmo o seu vizinho, pois bem, todos precisam se purificar. A sociedade precisa se purificar desse contato com o impuro. Isso fez com que pessoas no Japão com profissões ligadas ao contato direto com sangue fossem ostracizadas. É o caso de coureiros, açougueiros, carrascos, gente que era considerado impura e que, portanto, precisava ser segregada da sociedade. Para isso tem um nome que se chama Eta, que pode ser traduzido no literal como sangue ruim, mas na verdade quer dizer povo impuro. E foi por volta do período Sengoku, por ordem de um senhor de terras chamado Toyotomi Hideyoshi, ali por volta do finalzinho do século XVI, que se passou a estruturar em forma de castas a segregação dessas pessoas que lidam com coisas impuras. É daí que surge um outro nome chamado Renin, que quer dizer não humanos. E os renins, por sua vez, também englobavam outros ofícios, como prostituição, mendicância, envolvimento com crime e até mesmo performance artística. Por isso o Suhirumaru aqui ser uma espécie de artista que provoca o leitor, que comete crimes ao bom gosto, pois bem, isso não está muito longe do tipo de análise social que ele quer provocar. Porque o que está por trás aqui é de pensar um pouco a vida dessa casta inferior, que depois vai ser unificada, tanto Eta quanto Renin, pelo termo Burakumin. Só para vocês terem uma ideia, essas pessoas consideradas Burakumin foram apartadas do resto da sociedade. E por ser uma lógica de casta, os filhos também não poderiam ser outra coisa senão Burakumin. A coisa é tão pesada que essas pessoas não eram consideradas como humanas e, inclusive no censo, eles sequer registravam elas. Olha que doido, são pessoas que não existem, elas vivem à margem da sociedade japonesa dentro do Japão. Então vocês já estão sacando aqui quem são exatamente os vampiros da história do Suhirumaru, e que tem uma certa ressonância com a história O Homem que Ri de Victor Hugo. Afinal, em O Homem que Ri, a gente acompanha Gwynplaine, que é um jovem que tem a sua face desfigurada com um sorriso constante. Uma marca que o amaldiçoa e da qual ele não pode se livrar. Como uma sociedade de castas. Daí, portanto, o vampiro que ri nada mais é do que aquele segregado, aquele Burakumin, que lida com sangue, mas gargalha diante disso. Porém, só gargalha porque não tem mais nada a fazer. Aliás, cabe acrescentar aqui, né? Os Burakumin, justamente por serem condenados a ter uma série de ofícios extremamente indignos e por serem tratados como pessoas de segunda, terça, quarta, quinta classe, ou mesmo como não pessoas, fez com que muitos deles se voltassem, obviamente, para o crime. É óbvio, né, galera? Até eu aqui virava bandidão, porque, vamos lá, você não pode sequer dar dignidade aos seus filhos precisam viver na miséria e segregados como você? Ah, não, bicho, não, eu vou virar yakuza, eu vou sair cortando o mindinho de vocês. E é exatamente isso que está por trás da formação da máfia japonesa. Só pra vocês terem uma ideia, 3/4 dos Yakuza são Burakumin. E as famosas tatuagens dos Yakuza foi um gesto de apropriação, porque lá atrás os Burakumin muitas vezes eram tatuados à força pelo Estado. Era uma forma de identificar que aquele ali era um cidadão. Não era cidadão, era uma coisa. Desde a modernização forçada do Japão no final do século XIX, na era Meiji, a ideia de sociedade de castas foi abolida. Mas assim, né, galera? Na lei, né? Uma cultura tão enraizada não vai embora de um dia para o outro, e as regiões onde os Burakumins moravam, pois bem, ainda hoje são as últimas a receber algum tipo de assistência e de ajuda do Estado. Daí, portanto, que Suhirumaru vai estar interessado em explorar uma série de pessoas que são profundamente malvadas, pervertidas, e que assim o são porque, na verdade, sempre foram jogadas no limiar da humanidade. Ou seja, são pessoas que já não são humanas. E por ser relegadas a ela essa não humanidade, mais não humanos vão brotando dali. Não é à
toa que a gente tem figuras que são catalisadores da maldade alheia. É o caso ali da vampirona corcunda, que foi vítima de uma multidão porque era uma buraco-min, assim como o palhaço, que é uma figura segregada e que vai lá e estupra a Runa. São eles que acabam formando uma nova geração, desta vez de jovens, que são tão perversos ou até mais do que eles. Suehiro, portanto, tem aqui um olhar muito, mas muito ácido sobre a sociedade japonesa. Do quanto que o crime de sangue não é simplesmente uma ação individual, mas uma condição estrutural de sujeitos que apenas encontram a sua potência de vida, o seu eros, no grotesco. Eroguro, entenderam agora? Linkou? Pá, 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 pá. O Vampiro que Ri tem uma continuação que se chama O Paraíso e que, se vocês quiserem, eu comento. Também saiu em português, tá? Eu posso comentar aqui. Caso vocês queiram que eu fale mais de Eroguro, diz aí nos comentários. Ou não diz. Peçam que eu comente coisas fofinhas. Fluffy. Eu quero falar de pompom rosa, algodão doce, sorvete colorido, salamê minguê, outras coisas. Mas era isso, pessoal. Segue a gente nas nossas outras redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por ser um pervertido tão grande quanto eu. Valeu, seus lixos. Eu não sei se eu preciso deixar claro aqui, para quem se perdeu um pouco nessa parte histórica, mas essa sociedade de castas, pessoal, surge justamente quando o Japão começa a se unificar pela mão dos samurais. Então, para traduzir bem para o português aqui bonitinho, a segregação social acontece por causa de um bando de milico que quer se sentir melhor que os outros. Isso é bom aqui até pra galera parar de romantizar samurais, sacou? Parem com essa porra.